Capítulo 5. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da partida de Nazaré até a chegada ao Egito. Impetra graças para Maria e José. Devendo partir da pátria para ir a país estrangeiro, segundo a ordem de meu pai, pedi-lhe que se dignasse dar tanto à querida mãe como a seu esposo José uma nova graça para que, de boa vontade, se submetessem à ordem tão dura. E como deviam ser eles que mais haveriam de sofrer na fuga, para pôr a salvo minha pessoa, assim era-lhes necessária maior graça para, de boa vontade, se submeterem à ordem divina. Por esta razão, supliquei ainda ao Pai que na revelação que mandassem o anjo fazer em sonho a José, desse-lhe nova virtude e nova graça. Assim, de fato, fez o Pai. Na mesma noite em que o anjo falou em sonho a José, falei eu próprio à minha dileta mãe e lhe expliquei em poucas palavras a vontade do Pai, acrescentando que sofresse de bom grado a aflição por meu amor e que, em tal ocorrência, eu queria pôr à prova a realidade do seu amor, como o Pai punha à prova meu amor para com ele e para com meus irmãos. Como o Pai estava certo de meu amor, sem submeter-me a prova alguma, e não obstante o fazia, assim agia eu de modo semelhante para com ela, se bem que estivesse seguro de que seu amor, mais do que materno, e por isso se sujeitasse voluntariamente às ordens do Pai eterno, como voluntariamente me sujeitava eu também. Conformada com tais palavras, a querida mãe mostrou-se inteiramente pronta a realizar as ordens do Pai, e quando José a avisou da partida, ela já estava preparada. Dor e resignação. Atravessava o coração da querida mãe e de José a dor de terem que levar-me a país estrangeiro completamente desprevenidos de qualquer provisão. A compaixão para com minha pessoa era muito grande. Não obstante, estavam totalmente entregues à vontade do Pai, aceitando de bom grado a ordem. E, na verdade, esposa minha, podiam estar contentes enquanto tinham consigo o unigênito Filho de Deus. Que podiam temer? Se Davi dizia com tanta segurança: nada temerei, pois estais comigo, no Salmo 22:4, tanto mais podiam dizê-lo eles que possuíam segurança maior do que a de Davi, por me ter no meio deles, porque me viam com os olhos do corpo, enquanto aquele via-me e considerava-me só em espírito. Sentia, porém, alguma aflição ao ver o grande sofrimento que dominava a querida mãe e a José, e como suas almas inocentes deviam estar angustiadas e atribuladas. Oferecia esta aflição ao Pai e pedia-lhe que desse vísceras de piedade e de compaixão a todos os meus irmãos, em particular aqueles aos quais compete consolar os aflitos e atribulados, a fim de que estes recebessem algum conforto da parte de quem lhes deve dar, mas especialmente do Pai, o único que pode consolar qualquer coração aflito e atribulado. Supliquei-lhe ainda que, em virtude de minha compaixão, se dignasse perdoar aqueles que se mostram duros e cruéis, sem se compadecerem do próximo quando o veem angustiado. Contra eles o Pai estava muito irado e dispondo a usar para com eles de idêntica dureza, não querendo mostrar-se compassivo para com os que não querem ter piedade do próximo. Revelou-se o Pai aplacado pelas oferendas feitas por mim com tanta
insistência e prometeu me infundir em todos parte da piedade e da compaixão que eu experimentava para com meus irmãos. Fez-me saber que existem muitos corações duros, obstinados e perversos que não se deteriam diante das inspirações e da graça que ele lhes concedia, para os quais havia um decreto terrível, isto é, que não encontrariam em sua presença a benignidade e a compaixão que haviam negado ao próximo. Senti por isso grande pesar, mas porque a justiça divina reclamava satisfação, entregava-me ao divino beneplácito. Tanto mais que sabia claramente que este castigo era merecido por meus irmãos, pois de fato o queriam. Conheciam eles muito bem a ordem do Pai de que, com aquela medida com que medires, haver-se-á de ser medido. Mateus 7, versículo 2. E como o Pai lhes dá tanta graça que poderiam se violentar e usar de misericórdia, embora por natureza sejam cruéis, eles, uma vez que não querem se servir dela, tornam-se dignos do castigo merecido. Pedi ao Pai diferisse-lhes o castigo e não os castigasse com o devido rigor, o que obtive benignamente do Pai, como também a graça de dar força e virtude a todos aqueles os quais convinha sujeitar-se à crueldade e dureza do próximo, seu superior. O Pai não deixava de dar-lhes virtude e graças necessárias para sofrerem a dureza e crueldade daqueles. Pedi ainda ao Pai que, como se dignara avisar a José, que pusesse a salvo minha pessoa e a libertasse da crueldade de Herodes, assim se dignasse avisar a todos os meus irmãos, ou por inspiração, ou por meio de seus servos fiéis, a fim de que, ao se encontrarem em qualquer perigo, se perderem pelo pecado a vida espiritual que consiste em sua graça, subtraiam-se ao perigo e fujam da ocasião, não considerem os sofrimentos do corpo e, se preciso for, até se submetam à morte para salvarem a alma. Fiz tal pedido com grande instância ao Pai, porque na verdade muito me oprimia ver a maioria de meus irmãos dar maior importância à vida temporal do que à eterna e estimarem mais o corpo que a alma. Realmente vós vedes que todos os dias alguns fazem tanto pela saúde corporal, mas para a salvação espiritual mal dedicam um pensamento, enquanto a sua ocupação devia ser toda esta. Pois se perdem o corpo, nada perdem, mas se perdem a alma, perdem tudo e para sempre. Quanta aflição sentia por tal loucura de meus irmãos! Não é possível chegardes a compreender quanto me afatigava a orar ao Pai, inserisse em seus corações tal verdade e estima devidos à alma e à graça divina com a fuga do pecado, e como não sois capaz de chegar a conhecer o valor de uma alma e o valor da graça divina. Mas eu, que exatamente os conheço, ocupava-me totalmente em suplicar ao Pai pela salvação das almas e sua libertação de qualquer culpa, sendo esta a fera cruel que devasta tantos e tantos, conduzindo-as ao abismo de toda miséria, a saber, a morte eterna. Por causa disto, quando vivia aflito e emocionado
De fato, meus irmãos dão-lhe pouca importância. O Pai, para consolar-me, muitas vezes prometia-me a conversão de grandes pecadores, concedendo-lhes graça eficaz para ressurgirem da iniquidade. Pelas numerosas instâncias que lhe apresentava, mostrava-se assaz pródigo desta graça. E, na verdade, todas as vezes que eu lhe suplicava por esta intenção, dava-me a salvação de uma alma já perdida. Por isso, sabei, esposa minha, que se uma alma recupera a graça perdida e ergue-se da queda, então colhe o fruto de minhas súplicas, porque enquanto eu vivia na terra, tinha-lhes obtido a graça de meu Pai. Mas mostram-se-me tão ingratas que não sentem obrigação alguma para comigo, nem ao menos me agradecem. Realizava, porém, esta parte em favor delas relativamente a meu Pai, agradecendo-lhe em nome delas, bendizendo e louvando a infinita bondade e misericórdia infinita e o infinito amor para comigo, ao conceder-me quanto lhe pedia, embora a ingratidão de meus irmãos não o merecesse de modo algum. A partida para o exílio. Mistério escondido. Chegada a hora determinada pelo Pai de minha partida para o Egito, estava já preparado para sofrer aquela tribulação, como também minha querida mãe. Veio José e, tendo comunicado a revelação do anjo à sua esposa, partiram imediatamente com grande pressa, desprovidos de tudo. Oh, dura partida! Mas realizada por eles com toda prontidão e resignação. No meio das angústias tinham uma alegria grande que eles ainda não possuíam por não poderem abranger o mistério ali oculto. Alegravam-se também eles naquela aflição por terem consigo seu Jesus, que os tornava plenamente consolados. Alegrava-me por saber que a minha chegada ao Egito deviam jogar-se por terra os ídolos e precipitar-se no inferno grande multidão de demônios que ali eram adorados. Sabia ainda que os países por onde eu passaria seriam repletos de bênçãos celestes. Tudo isso trazia-me regozijo muito grande. Tanto mais por já saber que naquelas partes por onde eu andava, o Pai devia com o tempo ser honrado por uma multidão de almas penitentes que seriam mártires de amor. Tudo isso trazia-me muito consolo. Oferecia este consolo ao Pai e suplicava-lhe se dignasse consolar as almas que padecem e se afadigam por sua glória na salvação do próximo. E este consolo fosse fazê-los colher frutos de suas fadigas, convertendo as almas obstinadas e perversas e conduzindo-as ao verdadeiro estado de vida perfeita e à prática das virtudes cristãs. Na verdade, a maior consolação que pode ter alguém que se afadiga pela glória de meu Pai e pela salvação do próximo consiste em ver o fruto de suas canseiras, a conversão dos pecadores. Prometeu-me tudo isso o Pai, como de fato não deixa de fazer, para com aqueles que verdadeiramente se empenham nesta obra tão grata a Ele e fazem-no desinteressados sem procurar a vanglória, mas só a glória de meu Pai e o bem da alma do próximo. Quem se emprega nesta obra com fim reto aproveita do fruto da própria fadiga na vida presente, com a conservação dos pecadores, e muito mais disto fruirá na outra vida com a glória eterna. Quem age, porém, com fim diverso, não usufrui nem de uma consolação, nem de outra.
Via ainda que muitas almas empenhadas em ministério tão grato ao Pai perderiam o mérito de fazerem esta obra por interesse próprio, por vaidade, para conquistarem crédito junto dos homens, desobedecendo-se devido aos seus talentos. Estas lançam suas fadigas ao vento, sem fruto algum para as almas, pois a palavra divina não produz efeito nos corações dos homens, que se explica por um coração soberbo e com ânimo vão e ambicioso. Sentia grande aflição por estes e pedia ao Pai se dignasse dar-lhes uma graça e uma luz superior para conhecerem a própria loucura. Prometeu-me fazê-lo Pai dileto, como realmente não deixa de fazer para com todos, mas nem todos querem se prevalecer disto e por isso prejudicam-se a si mesmos, querendo aderir ao amor próprio e não à luz e à graça que lhes é comunicada por meu Pai. Espalham em vão as próprias fadigas, ficam privados de qualquer mérito junto ao Pai, usurpando a glória que com toda razão só ao Pai é devida. Como todo bem vem e procede do Criador, a ele deve endereçar-se e não à criatura, simples instrumento do qual se serve meu Pai para as obras de seu serviço e de sua maior glória. Em viagem. Quando José participou o seu sonho e a ordem de Deus manifestada pelo anjo, logo a querida mãe e José, genuflexos, adoraram os decretos divinos. Estreitou-me ela a seu peito virginal e puseram-se a caminho. Andavam louvando e bendizendo o Pai, e eu falava com eles. Entre os sofrimentos, alegrava-me muito ao ver estas almas tão prontas a seguirem as ordens de meu Pai e conformadas com sua vontade. Considerava-me, porém, naquela viagem, pobre, humilhado e sujeito ao furor de um rei iníquo, e com tanto ardor procurava dar-me a morte. Oferecia tal abaixamento e submissão ao Pai em desconto do que fazem meus irmãos, os quais se ensoberbecem diante das ordens de seus maiores, não querendo submeter-se a quem devem, e tanto menos às ordens divinas, recusando-se sujeitarem-se à lei de meu amado Pai, lei de amor doce e suave. E vendo-me submisso às ordens e aos rigores de um rei temporal, eles não se envergonham de levantar a cabeça e contradizerem as ordens divinas. Nos braços de José. Caminhando assim de noite, em tempo rígido, sofria frio e outras incomodidades. Estava nos braços, ora da querida mãe, ora de José. Embora ele por pouco tempo me segurasse, ordenava-o a minha mãe, quando o ânimo de José estava angustiado pelo sofrimento, cansaço e outras aflições provenientes da estação contrária. Ao receber-me nos braços, ficava inteiramente consolado e cheio de alegria. Tinha tal caridade para com José por ordem de meu pai, porque não fazia coisa alguma sem o seu beneplácito. Nestas ocasiões, suplicava ao Pai que fizesse também qualquer alma aflita, por meu amor, experimentar semelhante doçura, manifestando-se-lhe ao coração por meio das consolações divinas, a fim de que com isto viesse a adquirir mais força e vigor no caminho da virtude, que às vezes se torna um pouco áspero aos sentimentos e causa tédio à fraca humanidade.
O Pai prometeu-me fazê-lo e deveras não deixa de executá-lo, fazendo muitas vezes experimentarem consolos celestes àqueles que caminham pela estrada das aflições e das cruzes, imitando-me. Quando ficava privada de mim, a querida mãe achava-se inquieta de amor, pois não podia o seu coração amante suportar nem por um só momento a privação de seu tesouro. Estava, porém, toda conformada com a vontade divina. Eu, contudo, quanto não estava em seus braços, fazia sentir que lhe falava ao coração e com palavras de amor ardente a confortava, e assim ficava de algum modo consolada. Ânsias e cantos. Caminhando assim pelo restante da noite, ao raiar do dia, apressavam mais o passo, porque a querida mãe e seu esposo José receavam muito ser detidos e, embora seguros, o amor que me dedicavam fazia-os tremer muito. Estando um tanto longe, deram algum alívio ao seu cansaço e, pondo-se ambos a mirar meu rosto, ficaram plenamente consolados e contentes. Recomeçando a caminhada com maior pressa, pôs-se a querida mãe a cantar hinos de louvor ao Pai Eterno e a mim. Naquele canto paradisíaco, jubilava a alma do casto José e não percebia nem sentia a fadiga do caminhar. Alegrava-me também eu, esposa minha, ao ouvir aquele canto que me estimulava o amor mais forte para com minha cara mãe, e entre aqueles deleites parecia que voávamos caminhando com ligeireza, como se fôssemos levados a voo. Os anjos todos ficavam admirados e muitos se regozijavam, especialmente os que faziam a corte à sua rainha, vendo-a cantar tão suavemente. Oferecia este prazer ao Pai e suplicava-lhe se dignasse fazer com que experimentassem semelhantes delícias, embora não de mesmo modo todas as almas que se apressam pelo caminho do céu, a fim de não sentirem tanta labuta, nem se cansarem pelo caminho tão longo. E efetivamente todas são bem consoladas e reconfortadas com visitas celestes por meio da graça divina. Alimenta-se. Caía a tarde e, sentindo a necessidade de algum alimento, no meio do campo sentados, procuravam dar-me algum conforto, embora sentissem eles disso grande necessidade. Quiseram, todavia, primeiro dar-me a mim o alimento. Aceitei o leite puríssimo da mãe dileta e, um pouco confortado, comecei a repousar. Então José tomou um pedaço de pão que trazia, reconfortando-se com a sua santa esposa. Durante este tempo, oferecia ao Pai o sofrimento e a extrema pobreza em desconto das excessivas comodidades procuradas por meus irmãos. Pedi ao Pai que, assim como Maria e José, antes de tomarem alimento para si, quiseram nutrir-me, fizesse que todos meus irmãos primeiro procurassem fazer as obras do serviço do meu Pai e depois as que lhe fossem necessárias. Antes pensassem em alimentar o espírito com as contemplações divinas e as obras santas, e em seguida cuidassem da manutenção do corpo. O Pai prometeu-me fazê-lo e dar a todos tantas graças quantos lhe fossem indispensáveis para poderem agir deste modo e inspirar-lhe ao coração tão santas obras. Mas reconheci que as criaturas quase todas
abusariam de tal graça, querendo a maior parte pensar antes no corpo do que na alma, e nutrindo aquele, deixam a esta morrer de fome e largam para trás as obras de meu Pai, vivendo delas quase totalmente esquecidas. Sentia por causa disto grande pesar e oferecia-o ao Pai para suprir as falhas de todos os meus irmãos, e especialmente daqueles que têm mais o dever de fazê-lo e não o fazem, porque têm mais conforto e por isso são mais obrigados. O Pai aceitava tudo com grande amor e mostrava-se muito satisfeito com minhas ofertas. Estando, pois, no meio de tão grande pobreza, no campo, desprovido de tudo, indigente de todo necessário, dizia ao Pai: Vede, dileto Pai, vosso amado Filho, a que estado de pobreza e sofrimento está reduzido, para cumprir a vossa vontade e por amor de vossas criaturas. Eis-me, ó Pai dileto, pronto a sofrer ainda mais. Ofereço-me todo a vós, querendo fazer somente aquilo que quereis de mim. Aceitai, Pai meu, estas minhas ofertas e desejos, em suplência do que deviam fazer os meus irmãos ingratos, e não fazem por negligência e devido ao fraco amor que vos têm. Dignai-vos excitar em seus corações estes mesmos desejos que eu, por vosso amor e para a vossa salvação, vos apresento. Com a força poderosa de vosso amor, impeli-os a vos amarem ardentemente e a dispensar toda a sua vida em vosso serviço, a fim de se tornarem dignos de fluir de vossa presença no reino eterno e bem-aventurado. Estas súplicas agradavam muito ao Pai, que se demonstrava pronto a fazer tudo o que dele reclamava, mas fazia-me ver como a dureza do coração humano torna-se cada vez mais indigna das graças divinas. Não deixava, porém, o Pai de conceder-lhes a graça que então me prometeu, e se esta não produz os efeitos próprios, o fato, porém, da malícia da criatura e não que meu Pai tenha jamais falhado, nem de que não cumpra a promessa feita a mim. Atenções de Maria e José. Um tanto reconfortados, a querida mãe e seu esposo puseram-se a agradecer ao Pai. E depois, olhando a minha pessoa em breve repouso, contemplavam o meu rosto divino a espiar uma suavidade inestimável que consolava suas almas. No meio de tão grande júbilo, contudo, experimentavam grande aflição por ver-me padecer tanto, e pensando que tinham de passar a noite no meio do campo, sentiam grande pesar e entre si conversavam como fazer para livrar-me da rigidez do ar e da inclemência da estação. Não deixava o amor de sugerir-lhes todos os modos possíveis para defender-me do rigor do tempo. Estava percebendo tudo e não deixava de consolá-los, inspirando a seus corações que tudo o que fizessem trazer-me-ia prazer e alívio. Oferecia depois ao Pai a caridade e a solicitude deles para comigo e pedia-lhe se dignasse dar a todos os meus irmãos sentimentos semelhantes para com o próximo necessitado, a fim de que procurassem dar-lhe o conforto e o consolo que a caridade comporta, e considerasse feito a si mesmo o que
eles fizessem pelos pobres, porque assim mais facilmente se compadeceriam desses últimos. De fato, meu pai declarou que tudo o que a criatura faz a seu irmão, embora mínimo, ele o considerava feito a si mesmo. Todas as vezes, porém, que a criatura o fizer por amor do Pai, porque se o faz por outras finalidades, por vaidade ou para se ser estimada e receber glória, o Pai não o julgará feito a si, visto que não foi motivado por fim reto e orientado para ele. Daí, a caridade deve ser feita sempre por uma só finalidade, isto é, por amor do Pai, quando se quiser que ele a receba como feita a si. O Pai mostrou-se liberal neste ponto e não deixa de inspirar sentimentos de caridade a meus irmãos para socorrerem-se uns aos outros como realmente vedes. Pois muitos são os que se exercitam em tão bela virtude. Vi ainda todos aqueles que aproveitariam a graça e as inspirações de meu Pai dadas em vista de tais resultados, e consolava-me vendo cumprir-se os meus desejos e serem ouvidas as minhas súplicas. E como tudo redundava para a maior glória de meu Pai e em proveito e utilidade de meus irmãos, sentia muita alegria, porque não há coisa que mais me regozije e console quanto ver glorificado e exaltado o Pai Celeste e os irmãos adiantados na virtude e no progresso espiritual. Era, contudo, muito moderada esta alegria, pelo pesar experimentado ao verificar que muitos dos meus irmãos faltam neste ponto. Conhecia muito bem todos aqueles que, relativamente a esta virtude tão grata ao Pai e tão recomendada por mim, se recusariam e não lhe dariam importância alguma, e como a maioria seria privada desta caridade. Maior ainda era a pena experimentada do que o consolo. Mas já disse que jamais tive consolo algum que não fosse seguido de amargura e pesar assaz maior, pois o número dos que me consolavam era bem pequeno, mas infinito o número daqueles que me amarguravam, por ver sua obstinação e dureza, e como as inúmeras graças a eles conferidas por meu Pai e o mundo que por eles eu suportava, de nada adiantava por culpa deles mesmos. Oh, que grande dor tinha! Mas como será grande a confusão para eles no dia do juízo, ver quanto fiz para que se salvassem e quão pouco eles fizeram para se salvarem. Ao invés, fizeram e fazem muito para se condenarem. Repouso e vigília. Tendo ainda minha dileta mãe e José rendido graças ao Pai, repousaram um pouco. Achando-se assim de noite no meio do campo, estavam na maior parte do tempo de vigília. Enquanto José dormia, a mãe velava, e quando ela repousava brevemente, José vigiava, não querendo jamais deixar-me sem que um deles me guardasse, pelo temor que tinha de que pudesse ser-lhes tirado ou sofrer algum dano. No entanto, quem mais do que eles podia estar seguro, sabendo com certeza de que eu era o verdadeiro Filho de Deus e que, se eu não quisesse, ninguém poderia encontrar-me e prejudicar-me? Contudo, era muito grande a sua solicitude e diligência. Aprazia-me muito a sua diligência e eu a oferecia ao Pai, pedindo-lhe que, por aquela atenção, se dignasse dar a todos os meus irmãos
tanta graça e tanta luz que conhecessem os benefícios divinos e os tivessem na devida estima, preservando para não serem, por negligência deles, privados, e procurassem ainda conservar a palavra divina no espírito e no coração ao recebê-la, ou por meio dos pregadores evangélicos, ou pela leitura dos livros sagrados, a fim de que, bem guardada, tirassem dela depois o fruto requerido. O Pai prometeu-me dar todos para isto graça e assistência particular, tanto mais que disto todos têm tanta necessidade. Razão porque o inimigo infernal faz todo o esforço para tirar da mente e do coração de meus irmãos a palavra divina, sabendo muito bem quanto por meio dela podem aproveitar. Esforça-se como ladrão muito prático por roubá-la, jogando ali depois a semente má de suas sugestões diabólicas. Vi ainda o estrago que o inimigo produz nas almas e o dano que lhes acarreta por este meio, e como por causa de sua fraca diligência tantos se deixam enganar por aquele cruel ladrão. Sentia com isso vivo pesar e não podia deixar de derramar muitas lágrimas, as quais, no entanto, oferecia a meu dileto Pai e suplicava-lhe se dignasse ter piedade de tantas almas que parecem por esta pouca diligência e vigilância. Que perecem por essa pouca vigilância e diligência. Meu pai mostrava grande piedade e eu lhe pedia se dignasse ter subjugado o inimigo a fim de que não tivesse tanta força contra eles. Efetivamente, meu pai apiedou-se muito a respeito disso e não deixava de ter fortemente subjugado o inimigo infernal, tirando-lhe as forças mais válidas de tal modo que, se a criatura não quiser, não pode o inimigo ter entrada na sua mente e em seu coração para roubar-lhe o tesouro da palavra divina. Pode insuflar o débil vento de suas sugestões, mas, se a mente e o coração do homem forem qual rocha bem fortificada pela ajuda da graça divina, é possível, se ele o quiser, conservar-se sempre são e salvo e não temer, nem ceder às baterias infernais que se assemelham a fraquíssimo vento. Mas as criaturas, na maioria, são tão tolas que, se o primeiro sopro dão-lhe entrada, isso deriva de sua pouca atenção e solicitude, pois vivem esquecidas da própria salvação. E como o inimigo é insensível, não o temem, quando de fato por isso mesmo deveriam temer e estar atentos e vigilantes.